E para falar um pouquinho mais sobre isso, para conversar com a gente e explicar, para que a gente consiga entender toda essa tensão geopolítica, que não é algo que surgiu de quinta-feira para cá, é uma tensão que já existe desde da década de 90. Para falar sobre isso com a gente recebe aqui agora o professor Sucupira, que é um dos maiores especialistas em geopolítica do Piauí, se não do Brasil. Muito bem-vindo, professor. Bom dia, seja bem-vindo ao Notícias da Boa. Bom dia, estão assistindo Notícias da Boa, bom dia, Nájila. Olha, nós estamos, de fato, assistindo, né, mais um evento geopolítico de grande impacto no século XXI. Nós estamos, desde o início do século XXI, assistindo isso, por exemplo, no Iêmen, quando não houve respeito à soberania e à integridade territorial do Iêmen, que sofre com um conflito desde 2015. Nós estamos assistindo isso também no Oriente Médio, na Síria, desde dezembro de 2012. Nós assistimos isso ao longo de um pouco mais de 10 anos no Iraque, onde não houve respeito à soberania desses países e suas integridades territoriais. Nesse momento, nós estamos assistindo na Ucrânia, a Rússia, do autocrata Vladimir Putin, não respeitando a soberania da Ucrânia e, é lógico, a sua integridade territorial, ela está sendo mostrada no seu cotidiano, esse conflito, em função de hoje estarmos, né, com a internet. Então, essas imagens, elas são fortes, elas chegam muito nas nossas casas, na palma da nossa mão, quando você abre o seu celular. Então, isso está impactando de uma forma muito maior. De fato, é uma situação muito grave, porque o contexto desse conflito se encontra num palco extremamente importante no cenário internacional, que é a Europa. E muitos, né, ficam a perguntar por que a Rússia invadiu a Ucrânia. Bom, nós podemos tentar aqui justificar o que não é justificáveis, mas alguns fatos devem ser colocados, né? Quando da independência da Ucrânia, com o esfacelamento da antiga União Soviética, em 1991, a Ucrânia assumiu um compromisso de não fazer parte da OTAN, ao mesmo tempo a Rússia assumiu o compromisso de não agredir a Ucrânia. Mas o processo histórico pós o fim da antiga União Soviética fez com que houvesse na República da Rússia uma crise aguda, uma crise econômica muito forte, enfraquecendo-a. Nesse contexto de enfraquecimento da Rússia, a Ucrânia começou a se aproximar da Europa, para buscar fazer parte da União Europeia, ter intenção de entrar na OTAN, e isso a Rússia não admite. E o recado foi muito bem dado quando a Rússia invadiu o leste da Ucrânia em 2013, avançou para o sul e anexou a península da Crimeia em 2014. Então, foi um recado dado para o mundo ocidental do presidente Vladimir Putin, que retirou a Rússia de uma crise econômica, que pagou a dívida externa, ganhou popularidade, sabe, se tornou um homem forte e hoje um autocrata, que conseguiu até mudar a Constituição e vai ficar na presidência da Rússia até 2036. Neste momento, nós estamos assistindo um outro, vamos chamar assim, um outro viés dessa guerra. A Rússia pensou que seria muito fácil avançar sobre o território da Ucrânia, e isso ficou claro que não, já são 6 dias de conflito. E esse conflito vai ter uma duração de médio e longo prazo, não vai se encerrar agora. Mas o que nós estamos assistindo para enfraquecer a Rússia? O mundo ocidental, principalmente nessa dinâmica da globalização, passou a utilizar uma das armas mais eficazes contra qualquer país, sanções econômicas. E quais podem ser, professor? O mundo está assistindo essas sanções sendo colocadas em prática, Nájila. E como o senhor acredita, o senhor como pesquisador e como estudante de geopolítica, que a Rússia vai responder a essas sanções? Elas serão capazes de
se não paralisar, mas de enfraquecer enfraquecer os objetivos e as intenções do presidente Vladimir Putin? Olha, essas sanções, elas são nós estamos assistindo o maior conjunto de sanções contra um país na história. Nós estamos assistindo o maior conjunto de países coeso nesse sentido. E algumas sanções são muito fortes, pesadas para qualquer economia. Por exemplo, a Rússia foi excluída do SWIFT, que é um sistema de compensação de comunicação rápida entre os bancos, está sofrendo sanções por parte da União Europeia. O Banco Central Russo está sofrendo essa sanção. A Suíça, que sempre se mostrou neutra nas questões internacionais, desde ontem congelou todos os ativos de russos no país de forma integral, né, encerrando com a sua neutralidade histórica. Os Estados Unidos cancelou todas as trocas financeiras, o Tesouro Americano cancelou todas as transações comerciais. Os aeroportos europeus estão produzindo sanções a voos da Rússia para a Europa. Navios com bandeira da Rússia, né, estão também sofrendo sanções, ou seja, um conjunto de ações desse exército, né, produzido pelo mercado, né, que é um exército muito forte no mundo da globalização, para estrangular a economia da Rússia, né, e reduzir o financiamento do governo Putin para essa guerra, Nájila. Professor, o que a gente vê na história é que a Ucrânia conseguiu, por um breve tempo depois da Primeira Guerra Mundial, se tornar uma nação independente. Logo depois, ela foi e uniu-se, tornou-se parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora, em 1991, a Ucrânia saiu mais uma vez, se tornou novamente independente. A gente gostaria de entender, professor, por que a independência da Ucrânia é tão frágil? Porque nós estamos assistindo um novo rearranjo de forças no continente europeu. O avanço da OTAN em direção ao leste da Europa, junto à fronteira da Rússia, é inadmissível para a Rússia. E a Ucrânia, como Belarus e outros países de fronteira com a Rússia, e entre a fronteira entre a Rússia e os grupos da OTAN, ela é estratégica. A Ucrânia, ela está no meio de uma luta, sabe, de novos arranjos de poder. E a Rússia só invadiu a Ucrânia porque ela não faz parte da OTAN. Então, é como se o presidente Putin colocasse, olha, aceitamos a soberania da Ucrânia, mas ela não pode fazer parte da OTAN. Nós não vemos com bons olhos ela fazer parte da União Europeia. Então, ela é uma peça de xadrez muito importante, e isso, de certa forma, levando em consideração os interesses, sabe, das grandes potências, que, em nome da segurança nacional, termina por levar o seu objetivo a ações extremas. A Ucrânia, a sua situação geográfica entre esses dois arranjos de poder nesse momento, torna-se fragilizada. A situação dela já era fragilizada em função dela estar entre dois grupos, né? Dois grupos de poderes que estão se movimentando suas peças no continente europeu. Então, a fragilidade da Ucrânia está exatamente nesse contexto, sabe? A questão da garantia da soberania, apesar de ela ser soberana, independente, com reconhecimento internacional, membro da ONU, ou seja, é uma questão que o presidente Vladimir Putin já vinha articulando já há algum tempo para impor os interesses da Rússia, como se nós ainda estivéssemos vivenciando a ordem da bipolaridade, o que não é o caso. O que não é o caso. O que a gente vê, de fato, é que o presidente Vladimir Putin ele tem uma nostalgia soviética, como algo que ele não conseguiu superar, e está aí essa invasão agora. É muito parte disso.
Professor, ele considera ucranianos e russos como um só povo. De fato, nunca reconheceu essa independência. E eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a nossa audiência, porque quem estuda mais história, geopolítica, consegue entender bem, mas quem não é muito próximo, não consegue entender por que a Rússia tem tanto, não sei se medo é a palavra, mas não aceita essa aproximação da OTAN. Utilizando aqui uma metáfora, faz de conta que nós temos uma residência, e você tem um quintal da residência, e no fundo do quintal, né, você tem um conjunto de países que tem uma visão de mundo diferenciado, tem objetivos, né, típicos de governos autocratas, né, que não tem a democracia como a sua prática. Imagine, então, que esse quintal é a Rússia. Desculpe, que esse quintal é a Ucrânia. Uhum. Então, a Rússia avançando e chega no quintal. E aí já vai fazer fronteira com a sua casa, ou seja, se a Rússia anexa a Ucrânia como território, ou que venha forçar a Ucrânia ser pró-Rússia, ele vai ter um espaço de segurança. Agora, se a Ucrânia vier fazer parte da OTAN, a Rússia vai ter um inimigo colado no seu país, ou seja, no seu limite geográfico, na sua fronteira. É isso que o Putin coloca, né, quando ele diz assim: os Estados Unidos aceitariam um inimigo fazendo fronteira com o seu território? Então, a questão da segurança nacional, ela está aí presente, né, e muito forte. Então, o receio de Putin da Ucrânia vir fazer parte da OTAN é exatamente esse: ter a OTAN na fronteira do seu território. É o que Putin, um nacionalista que até então era muito popular na Rússia, agora com a guerra, talvez essa popularidade esteja em declínio, minha amiga Nájila. A gente viu ontem que a primeira negociação entre as duas nações, entre representantes das duas nações, terminou sem um acordo, e o único acordo foi de voltar a ter mais uma rodada de negociação. O que é que a gente pode esperar aí nos próximos dias? Há uma possibilidade de cessar-fogo real, ou ainda para os próximos dias ainda é muito prematuro dizer que pode haver um cessar-fogo? Olha, como eu coloquei, seria muito otimista, né? O otimismo seria enorme se, com aquela reunião de ontem, os problemas fossem resolvidos. Ficou claro que não. E eu acredito que esse conflito ela vai ter uma duração, vai ser de médio a longo prazo. Nós não vamos assistir tão cedo, sabe, a resolução dessa questão geopolítica e, ao mesmo tempo, geoeconômica tão séria, certo? Vai demorar dias, talvez meses ou anos, como os exemplos que eu citei para vocês anteriormente. Nós não vamos ver Putin, por exemplo, retirando as tropas da Ucrânia, a não ser se a crise econômica provocada pelas sanções comerciais realmente leve a uma aguda crise econômica na Rússia. Mas não creio que Putin retire as tropas da Ucrânia tão cedo. Eu não creio, por exemplo, que o presidente da Ucrânia venha a aceitar uma submissão do ponto de vista de negar a sua soberania, de decidir para onde ir, né? Eu não creio que a Ucrânia ela venha aceitar as imposições da Rússia, como o presidente Vladimir Putin quer. Então, é um jogo muito cheio de nuances, onde a diplomacia está tentando buscar resolver o que não resolveu antes do início desse conflito, apesar de todas as ações diplomáticas para que o ato da invasão não viesse a acontecer. Acredito também que esse ato de retirada, de pacificação, de resolução dos problemas nesse momento não é possível. A única coisa positiva desse encontro que houve foi que a janela está aberta para novos diálogos.
mas esses novos diálogos irão apenas mostrar a dificuldade de se chegar a um acordo entre esses dois países e, ao mesmo tempo, entre a Rússia e a OTAN, que tem os seus interesses também no território ucraniano. Com certeza, não é só uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas é uma resposta da Rússia a todo o Ocidente. A Ucrânia está sendo invadida, mas a resposta não é exatamente só para a Ucrânia, né? Exato. Professor, e a Rússia, ela tem culhão para sustentar todas essas sanções que está recebendo? Tudo depende do tempo. O tempo é a questão-chave. A economia, com certeza, a Rússia se preparou, do ponto de vista econômico, para as sanções. A Rússia já sofre sanções desde 2014, quando invadiu a Crimeia. Agora, as sanções no níveis que foi colocado a partir de ontem, é a primeira vez na história onde nós temos um conjunto de sanções extremamente fortes e para um conjunto enorme de países. Tá? Então, o tempo, né, é a questão-chave para que, de fato, se venha mostrar se, de fato, a Rússia tem esses cunhões, como você colocou, para aguentar, sabe, essa pressão econômica que o mundo da globalização está a colocar. Isso é para a gente lembrar que, na globalização, o aspecto econômico é extremamente forte e é uma arma que, quando colocada da forma como está, uma arma extremamente perigosa para qualquer economia do país que está a sofrer. E lembrando que essas sanções, ela vai, é lógico, produzir, vamos chamar assim, uma crise na economia global, né? Porque a Rússia é a 12ª economia do mundo, a Rússia está entre os 3 países grandes produtores e exportadores de gás e petróleo, é um grande produtor de grãos como trigo, cevada, né? E temos essa parceria. O Brasil tem essa parceria econômica com a Rússia. Ela exporta para lá, não só para a Rússia, para a Ucrânia e para a Rússia. O Brasil exporta produtos do agronegócio, o Brasil importa os fertilizantes, ou seja, essa economia global ela vai sofrer com as consequências dessas sanções econômicas que está sendo colocada para a Rússia. E era exatamente sobre isso que o senhor entrou no assunto que eu gostaria de lhe perguntar também. A invasão da Ucrânia pela Rússia, ela deve reforçar um quadro de estagflação aqui no Brasil. E quais serão as primeiras consequências vistas e sentidas aqui no Brasil na questão econômica relacionadas a essa guerra do outro lado do oceano? Olha, o Brasil já está sofrendo com a crise econômica já há 4 anos. Nós temos aí de 13 a 14 milhões de brasileiros desempregados nesse momento. Essa crise na Europa, e que não é ao mesmo tempo só na Europa, ela vai produzir consequências no mundo inteiro, nós vamos sentir os efeitos. Afinal de contas, nós temos uma política de preço da Petrobras ligada ao mercado internacional, à variação do dólar. Então, como nós já estamos assistindo, sabe, a elevação do preço do barril de petróleo, já superou o patamar dos $100, é lógico que isso vai afetar a economia brasileira, já que o petróleo e seus derivados faz parte, né, de um elemento básico para a nossa cadeia de produção, né? E é lógico, também a redução das trocas comerciais em função das restrições que a Rússia está a sofrer com as sanções. Além disso, nós temos aí produto como o trigo, que faz parte, né, da nossa cesta básica, né, com o pãozinho francês, do café nosso de todo dia. Então, não existe um conflito onde o isolamento geográfico vai impor, né, não venha impor crises econômicas pelo mundo, certo? Então, o Brasil, sim, vai sofrer, porque vai afetar o nosso agronegócio, né? E, é lógico, a questão do preço da gasolina, sabe, nos postos de combustíveis, óleo diesel e esses produtos derivados, vai influenciar na crise. Crise econômica, redução das exportações para a Rússia, produz queda na capacidade de geração de emprego, geração de renda, ou seja, nós vamos sofrer com essa crise que está a acontecer na Europa.
Com certeza. E agora, mudando de assunto, vamos falar de a possibilidade de uma guerra nuclear. Muitas vezes eu acredito que no decorrer da história, dos estudos, muitos pesquisadores ou estudantes já pensaram: Putin não faria isso. Putin nunca anexaria a Crimeia. Ele anexou. Ele nunca começaria uma guerra no Donbass. Ele começou. E ele nunca lançaria uma invasão de fato contra a Ucrânia. Inclusive, a gente recebeu um especialista aqui há algumas semanas que achava improvável que de fato houvesse essa invasão. Aconteceu. Eu acredito que Putin nunca faria, o nunca faria não se aplica ao Putin. Mas, professor, e a possibilidade do Putin apertar o botão nuclear depois da Segunda Guerra Mundial? Há essa possibilidade? Olha, é bom a gente sempre lembrar que a única potência que apertou o botão de uma guerra nuclear foi os Estados Unidos, colocando ao fim a Segunda Guerra Mundial. Mas, colocando mais recentemente, nós tivemos a crise dos mísseis, né, quando os Estados Unidos descobriu que a antiga União Soviética estava instalando bases de lançamento de mísseis em Cuba, né? E naquele momento, no contexto da Guerra Fria, foi a crise mais aguda que poderia levar o mundo a uma guerra nuclear, certo? E ela não aconteceu. Como eu não acredito que venha a acontecer, sabe? Esse jogo de pressão da oratória, né? Vamos estar preparado para usar armamentos nucleares. Os Estados Unidos já fez isso recentemente. Essas ameaças dentro de um contexto de uma guerra, que essa guerra está sendo uma guerra híbrida, né? Ela é presencial e, ao mesmo tempo, ela é virtual, né? No jogo de informações. Nós estamos assistindo isso. Eu não acredito, por quê? Porque não vai ser um resultado de vitória para ambas as partes. Eu não acredito nisso, porque não há um conflito, uma guerra entre a Rússia e a OTAN. O que nós estamos assistindo é uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que não faz parte da OTAN, e não se usa, e a Ucrânia não tem arsenal nuclear. Então, seria desproporcional, apesar desse autocrata, e vou chamar de assassino oficial, porque é chefe de Estado, Vladimir Putin, não tem punhão para fazer isso. A maior arma que está sendo usada nesse momento, e é a arma dessa nova dinâmica da globalização, do multilateralismo, são as armas do ponto de vista econômico, e as balas são chamadas de sanções. Essas, sim, vão fazer um estrago na economia da Rússia e trazer implicações para a economia global. Agora, uma guerra nuclear de âmbito mundial, eu não vejo essa possibilidade neste momento e a médio prazo, não vejo. Nós temos que observar as novas mexidas nesse tabuleiro de xadrez, né, que está montada na Europa. Nesse momento, Nájila, eu não vejo ainda essa possibilidade, e acho difícil que isso venha a ocorrer. Exatamente como o senhor falou, é exatamente isso que está acontecendo. É uma guerra de narrativas e, como sabemos, o Putin é um exímio orador. E no início ele até falou que quem de fora interferisse enfrentaria consequências. E já há essas interferências que são, como o senhor acabou de falar, as sanções. Ele é muito bom no falar, porque ele tem isso mesmo, a oratória perfeita, é uma guerra de narrativas. É verdade, essa guerra de narrativa, e nessa guerra a Rússia está perdendo. Nós estamos assistindo aí o Facebook, o Twitter, também já excluindo algumas contas, né, de fake news, que se tornou muito comum no Brasil, né, ela está sendo excluídas, né? Algumas empresas de notícias da Rússia também já estão sendo excluídas no sentido de propagação, essas informações pelo mundo. Nessas guerras de verdades mentirosas, elas estão aí presentes, né? Então, nesse conflito também virtual, dentro do mundo virtual, a Rússia está perdendo essa batalha. Com certeza, que é até um termo que está sendo muito usado
nesse conflito que é a guerra do TikTok, porque nunca se houve um conflito geopolítico que houvesse essa disseminação de informações com tanta velocidade, com tanta agilidade, como estamos vendo agora, porque é um novo momento, de fato. Vamos lembrar que o planeta ficou pequeno, né? O planeta ficou pequeno porque nós ganhamos em velocidade, né? Então, as informações são tempo real, né? Então, em função do ganho de velocidade dos meios de transporte, de comunicação, o planeta ficou pequeno porque as distâncias elas foram reduzidas, né, a poucos segundos na velocidade da informação. Exatamente, como o senhor falou do Facebook e Instagram, o YouTube bloqueou canais das agências estatais russas ligadas ao governo, que são o RT e o Sputnik. E a medida foi tomada exatamente por conta da invasão. E o YouTube, que é também controlado pelo Google, disse que vai levar tempo para os sistemas se adaptarem, mas as equipes estão monitorando a situação. A empresa que controla o Facebook, a Meta, também vai restringir o alcance da RT e da Sputnik em suas plataformas. Então, a Rússia ela está sendo cerceada e há sanções em todos os níveis. Vamos ver como o presidente russo vai se sair disso. E eu queria só que o senhor deixasse, professor, o que é que a gente pode imaginar, visualizar para esses próximos dias e meses de conflito. Uma coisa é fato. A dinâmica desse conflito está a mostrar que o mercado, não sabe, as grandes empresas privadas, elas têm uma força muito grande. Nenhum outro conflito futuro não vai esquecer que existe uma arma contra governos autocratas ou governos democráticos que tomam atitudes como se fosse um governo autocrata. É que o mercado também tem os seus interesses, sabe? Tem os seus interesses. E não apenas os interesses territoriais de países que são hegemônicos, são atores globais. O mercado também tem os seus interesses. E está mostrando, né, que esse conflito, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia não interessa ao mercado. É a globalização. Né? Então, eu espero, torço para que essa guerra na Ucrânia, por ter sido invadida por um país que rasgou todos os artigos referentes à questão da soberania, da integridade territorial, que foi a Rússia, ela venha a colocar o bom senso, o governo russo colocar um bom senso, sabe, que não está nesse momento, e entrar num acordo muito mais rápido para que essa guerra ela venha terminar o mais rapidamente possível, Nájila. Isso mesmo, professor. Muito obrigada pela sua disponibilidade nesta terça-feira de carnaval. Obrigada pelos esclarecimentos. E eu quero lhe dizer que estamos aqui sempre de portas abertas e iremos lhe convidar mais vezes para conversar mais sobre esse assunto e sobre outros assuntos ligados à geopolítica. Obrigado, fica à disposição. E uma boa terça de carnaval, todo mundo pulando em casa. Em casa. Ok, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Muito obrigada. E olha